Ah, é uma experiência fantástica. Porque você aprende desde cara aqui no rugby, o importante é você fazer o melhor. Os valores do rugby são tudo. O rugby é mais a minha paixão. Eu conheci o rugby quando eu entrei na faculdade, na Poli, e me convidaram para jogar no dia da matrícula mesmo. Eu fui recebido bem, eu estava começando uma fase nova, né, que é faculdade, então eu estava meio perdido assim, aí eu entrei, o time me recebeu bem, me acolheu. Eu conheci rugby na África do Sul quando eu tinha 4 ou 5 anos. Como vocês aquecer com uma bola de futebol aqui, nós fazíamos na África do Sul com bola de rugby. E aí meus pais sempre me levam, ele jogava também, ele jogava profissional na África do Sul. E eu sempre jogava com ele lá quando eu era criança. E aí na escola também, quando eu entrei na escola, primeiro ano, já aberto para nós para jogar. Conheci através de uma amiga, Adriana, que também é professora e também joga aqui conosco, né? Ela ficou me convidando, vem jogar rugby, nós éramos amigas de faculdade. E aí eu sempre falava, depois eu vou. Falei, não, eu sou muito pequena, não vou. Aí um dia eu fui fazer um treino, por sinal estava chovendo e era treino de tackle, né, de derrubar. Aí eu pedi demissão do meu trabalho no outro dia, eu trabalhava à noite também, né, e nunca mais parei de jogar rugby. Comecei para jogar quando eu tinha 5 anos, então para mim na Inglaterra é igual futebol aqui, quase todo mundo vai jogar. Na verdade eu saí na África do Sul, estou jogando só rugby e aí foi minha vida profissional lá. E eu fui machucado várias vezes, com coisas diferentes, o ombro, o joelho, tudo isso. E aí precisa descansar um pouco. E aí eu pensava de sair lá para um ano e vir aqui do Brasil e trabalhar como modelo, para encontrar com outra gente, com outras pessoas. E aí, enfim, eu só gostaria de ficar aqui um ano e aí eu encontrar com Diego Lopes, que está jogando na seleção. Lá, um dia tem uma casting de modelos, mas foi um projeto do rugby. E aí eu encontro com Diego Lopes lá. E aí ele me apresentar com o Pasteur aqui do Brasil. Eu achava, tá bom, eu estou aqui para um ano, vamos jogar com os caras aqui, ver para conhecer alguma gente. E isso foi como eu começar do Brasil jogando rugby. Vai a Pasteur com modelo, encontra com o Diego Lopes e é isso foi uma coisa engraçada. Cheguei na seleção brasileira porque eu era jovem e muito, como poderia dizer, para o nível brasileiro era um pouco, porque vinha da Argentina, eu era magro naquela época, mas era muito veloz e tacleava muito bem. Para mim veio o primeiro convite aos 17 anos para participar da seleção principal, mas eu entrei na seleção principal em 79 quando tinha 18 anos. Fui para o Sul-Americano do Chile em 79, o meu primeiro, com 19 anos feitos fazer um mês. Eu acho que mais poderíamos dizer, pela minha característica de qualidade no jogo, acho que foi por isso. Aí eu fui convidado aos meus 20 anos de idade, ou seja, um ano depois, a participar de um combinado da América do Sul contra a África do Sul. Foi o desafio da minha vida, aos meus 20 anos de idade, foi o que poderia dizer um dos meus topos da minha carreira, apesar de que o rugby não é uma carreira, né, é um esporte. E foi uma coisa incrível, uma coisa historicamente muito importante para mim e o que me motivou para continuar no esporte até hoje. Olha, o rugby é uma família, né? Então você sempre vai pertencer a essa família, sempre vai pertencer, não? Nunca vai deixar de ser rugby, que chama, não? Já seja como jogador, já seja como treinador, já seja como espectador, torcedor, sempre vai ser, não? Então, a primeira relação minha aqui no Brasil foi com o rugby. Eu morei 3 anos em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Cheguei lá, tinha 5 jogadores treinando, quando fui embora tinha 35. Eu fui treinador e jogador deles durante 2 anos. E, enfim, você leva o rugby com você e se não tem time, você faz o time porque é uma forma de vida, não?
O rugby te ensina desde sempre que você tem que estar muito bem preparado para evitar uma contusão mais grave. Obviamente você vai se machucar, mas contundir gravemente. Parei de jogar com 38 anos e tive uma contusão de fratura num lance acidental. Nunca tive problema muscular, nunca tive uma outra situação que me alijasse do campo por muito tempo. O máximo foi esse período de 4 meses, se não me engano. Então é assim, é um esporte que é leal. E se você estiver bem preparado, raramente você vai se contundir. No início era totalmente patrocínio, né? Assim, o rugby é um esporte elitista, né? No Brasil agora que a gente está abrindo para mais projeto social, essas coisas, a gente está tendo chance de pessoas com menos renda de estar participando do esporte. Mas no início era muito patrocínio, assim, não tinha o que fazer. E até a própria seleção, assim, a gente vinha para cá para treinar no SPAC e aí a gente bancava a passagem de todos os meninos que vinham do Brasil, a gente rachava entre a gente, passava perrengue direto, assim, tipo, tem um sul-americano que a gente foi pra Floripa se preparar na casa, tipo, todo mundo dormiu na casa da Maíra, tipo, 8 calangas dormindo numa casa, mais 6 na outra, e tipo, a gente se preparando pro sul-americano, tipo, não tinha vamos se concentrar num hotel, e tipo, não, amigos, vamos lá, todo mundo cozinhando, aquela zona na casa com 2 quartos, e a gente se metendo em qualquer lugar, porque a gente também não tinha muito tempo ruim, ai não, gente, eu não fico se não for no hotel, não tinha isso, sabe, era na raça mesmo. E financeiramente também, fizemos um calendário sensual, fizemos em 2009, porque a gente foi para Dubai jogar o primeiro Mundial, né? E não tinha dinheiro, o nego não pagou nenhuma meia pra gente, a gente tinha que pagar tudo. A gente falou, gente, onde é que a gente vai tirar esse dinheiro? Aí a gente, Babi teve uma ideia, falou, vamos tirar umas fotos, não sei o que, aí teve um cara que fez pra gente. Aí a gente fez, ficou super bacana, na verdade, não ficou vulgar, é sensual, mas não aparece nada, não é? Então é só curvas, assim, sombra, o cara muito bom pro fotógrafo, o Marco Maia, ajudou a gente, fez pra gente de grátis, e aí a gente conseguimos, cara, fizemos uma grana, levamos um físio extra, porque a gente tava indo sem físio, tipo, pro Mundial não existe a possibilidade. Pagamos várias coisas, assim, muitas coisas, a maioria das coisas internacional. 2008 também, a gente foi pra Holanda, todo mundo teve que bancar, a gente foi lá fazer uma gira, foi a primeira vez que a gente teve uma seleção de 15 brasileira, que foi, na verdade, acho que foi a única, né, porque a gente não jogou mais 15 depois disso, por causa do Seven, dominou, né. Mas foi também assim, cada um banco seu, vai jogar pela seleção, mas assim, querida, paga aí seu uniforme, foi mais ou menos isso. Quando a gente vai para Hong Kong, eles falam para os times fazerem alguma dança típica, alguma coisa do seu país. Só que a gente não sabe sambar. O pessoal olha e fala assim, poxa, os brasileiros vão lá e sambar. Só que a gente é muito ruim, né? A gente não sabe sambar. E a gente inventou lá alguma dança e tal, né? E aí fica até hoje essa palhaçada. A gente sempre tem que chegar em Hong Kong e fazer uma dança e a gente nunca sabe exatamente o que fazer e, né, dar uma enrolada assim. Os 5 valores do rugby: paixão, integridade, solidariedade, disciplina, respeito, são essenciais para o prosseguimento do esporte. O rugby é um esporte de muito contato, um esporte que se não tiver valores muito bem definidos, valores muito bons por trás do esporte, é complicado de ser praticado, né? Porque é um esporte que dá margem para você fazer coisa irregular, de você machucar outros atletas, e aí os atletas acabam levando para a vida, né? Para mim, tem 3 valores bem importantes e eu ensino eles com minhas crianças: respeito, disciplina e trabalho em equipe. Os pilares do rugby foram uma das coisas que me atraíram, assim, né? Que faz o esporte ser bacana do jeito que é, assim, eu acho. Porque, começando pelo respeito, né, é o mais visível que eu vejo, assim. Você tem um árbitro onde só o capitão pode falar com ele e todo mundo tem que respeitar as decisões dele. Ele pode ser um surtado e tá marcando qualquer coisa. A ideia é que não seja isso, que eles estejam preparados e a gente tem o respeito a eles pelo que eles se prepararam e estão ali participando do jogo da maneira deles. Mas tipo, comparado com o futebol, é ridículo você ver os seguranças entrando num campo para proteger uma pessoa. Tipo, gente, é um jogo. Qualquer time que tentou já teve experiência, não, de fazer de outra forma que seja assim os 5 valores básicos do rugby que trabalha, sempre fracassou. Não existe, porque é um jogo que precisa de tanta confiança entre um e outro jogador, que sem esses valores não tem sentido, você deixa de jogar. Eu já conheci gente que ia jogar semi-profissional, profissional, e deixou simplesmente dizer, não, isso não é o que, mesmo pagando, isso não é, porque não tem sentido. Você tem em conta uma coisa, você coloca teu físico no em risco,
e deixa nas mãos dos teus companheiros não sair machucado. Então essa confiança, sem esses valores, não existe. E sem isso não existe rugby. Ele se espalha primeiro dentro do Reino Unido, Gales, Escócia, Irlanda, depois para as colônias inglesas, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, Canadá. E aí começa também a passar do Império Britânico para as regiões que tinham mais influência inglesa. Então a Argentina, por exemplo, desde o século XIX já tem uma associação, uma união de rugby. A França também adere rapidamente por uma influência dessa proximidade geográfica deles. Japão também é cedo, Fiji, enfim. Você vai tendo uma dispersão do rugby pelo mundo. Essa prática, porém, vem de esportes muito antigos. Epísquiros na Grécia, Arpasto no Império Romano, Soule na França e Cautio Fiorentino na Itália são esportes que inspiraram o rugby. O processo que se faz a criação do esporte é muito mais antiga e ela provém de vários lugares, porque esportes com bola, esportes lúdicos e várias dessas jogos lúdicos, brincadeiras, eles são típicos, tem na América, tem no Império Romano, tem na Grécia, então existem vários momentos da história que você encontra registros e práticas lúdicas envolvendo bola e contato físico. O rugby do modo que existe hoje surgiu na Inglaterra no início do século XIX. Existe um mito fundador do rugby, né? Em 1823, um aluno da escola de rugby, William Webelis, teria pego uma bola durante uma partida de futebol, tá? E apanhado elas com as mãos, transgredido as regras e teria criado uma jogada nova que deu origem a um esporte diferente que era o rugby, né? Na verdade, esse é um mito fundador, né? O rugby ele surgiu, na verdade, com a partir das escolas públicas inglesas, que começaram as escolas públicas, na verdade, escolas de elite, né? Inglesas, que passaram a incorporar o futebol, que era uma prática um jogo com bola que se praticava na Inglaterra, completamente sem regras, né, nas ruas, no campo, e incorporou isso como forma de atividade dos alunos. E em 1863 separa definitivamente do Football Association. Em 1871 surge a União Inglesa de Rugby, né, justamente até em resposta à organização que o Football Association teve, né, eles buscaram também montar sua própria organização para garantir que todos os jogos, todas as escolas, todos os clubes que praticavam o futebol de acordo com as regras de rugby, praticavam de acordo com as mesmas regras. Então esses ingleses começaram a chegar no Brasil por causa da industrialização que eles começaram, como tinham muitos, a praticar os esportes que eles jogavam no país natal deles e começaram a jogar aqui no Brasil, a se dar em locais onde a industrialização e uma camada que fortalecia, que incentivava essa industrialização no Brasil, morava até aquele momento onde eram Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, e Santos, porque era o porto pelo qual os navios chegavam, atracavam e o pessoal era mandado de ferrovia, mais um símbolo da modernização, para São Paulo. No Brasil, o rugby vai começar a ser praticado a partir do final do século XIX. Tem um clube que é fundado no Rio de Janeiro em 1891, mas não tem continuidade. Em 1894, lá no São Paulo Athletic Club em São Paulo, que antes era um clube que só tinha cricket, o Charles Miller, o mesmo que trouxe o futebol para o clube e para São Paulo, acabou também introduzindo o rugby lá. Aí sim, a partir de 1925, partidas interestaduais também começam a acontecer, tem desenvolvimento do rugby no Rio de Janeiro, passa a ter partidas em Santos também, então passa a ter partidas entre a seleção de São Paulo contra a seleção de Santos, a seleção de São Paulo contra a seleção do Rio de Janeiro, mas tudo isso ligado muito à comunidade inglesa. A Segunda Guerra Mundial é um momento desastroso também para o rugby nacional. E aí a Segunda Guerra Mundial parou-se de disputar o rugby no Brasil, porque os ingleses voltaram para defender a Inglaterra na guerra, e eles voltam no final dos anos 40, começo dos anos 50, e aí sim começa a ter uma prática mais constante no Brasil, novamente, e até 1963, que tem essa necessidade de se criar logo uma federação, uma associação para reger o rugby no Brasil. Aí nasce a União de Rugby no Brasil. A partir dela, a gente tem desenvolvimento, ela se torna depois a Associação Brasileira de Rugby, em 73, 72 na verdade, mas 73 na prática, e 2010, Confederação Brasileira de Rugby. Mas 1964 foi um ano especial para o rugby nacional. Acontece a primeira edição do Campeonato Brasileiro
e a seleção tem um destaque especial. Foi a primeira vez que o Brasil recebeu o Campeonato Sul-Americano, São Paulo recebeu, aliás, é um dos torneios, o primeiro grande torneio que recebe o novo campo do São Paulo Athletic Clube, né? O campo tinha acabado de ser inaugurado e foi estreado recebendo os melhores jogadores da América do Sul, né? Jogaram naquela oportunidade Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. E o Brasil empatou com o Chile e venceu o Uruguai. Foi o maior resultado da história do rugby brasileiro até hoje, na verdade, de certa maneira, né? Porque conseguiu o vice-campeonato sul-americano. Durante as décadas de 1970 e 1990, o esporte sofre altos e baixos. Tem aumento significativo de número de praticantes e do perfil social do praticante. Isso na década de 70, 80. Na década de 80 para a década de 90, parece haver uma retração do número de praticantes. Os colégios que tinham adotado o rugby no final de 70, principalmente nos anos 80, abandonam, pelo menos a maioria desses colégios. Esse processo de colocar rugby nos colégios, ele vai mais para frente gerar os clubes, como Rio Branco, Bandeirante, Pasteur. Com essa quebra de paradigmas de que as mulheres não podem praticar determinados esportes, de que tem atividades que são só para mulheres e atividades só para homens. Isso foi sendo pouco a pouco contestado, né? Eu conheci o rugby através da minha irmã, a Cris, que hoje é árbitra, inclusive. Ela estava jogando já fazia um ano mais ou menos, mas naquela época não tinha muito rugby assim, né? Tão fácil de ver, então eu fui assisti-la um ano depois que ela já estava jogando lá em Niterói. A partir dos anos 80, as meninas passaram a se organizar, a criar equipes femininas, mas de forma até paralela às próprias federações. Então, elas próprias passaram a se organizar. E criou-se, no final dos anos 80, começo dos anos 90, começou a criar federações nacionais para rugby feminino, especificamente para isso. O que acontece é que nos anos 90, comecinho dos anos 90, a Federação Internacional e as federações nacionais de rugby passaram a incorporar essas associações femininas. E aí sim, com a política oficial de que o rugby não poderia ficar parado no tempo e tinha que incorporar o esporte feminino, porque o rugby é para todos. E gostei muito de ver, assim, era um esporte muito diferente, né? Eu sempre fui muito do esporte também, nadei muitos anos, fazia handball, capoeira, toda frenética, era uma criança muito ativa. E eu vi o rugby um esporte muito dinâmico, assim, você cai, levanta, usa a cabeça, usa o ombro, usa tudo, salta, é um esporte super frenético, assim, me identifiquei muito, falei, vou experimentar isso daí, né? Uma vizinha minha que jogava aqui no SPAC mesmo, ela conheceu minha mãe na academia e falou, eu jogo rugby em tal clube, não sei o quê. Aí minha mãe falou, que legal, acho que minha filha vai gostar. E me trouxe para treinar, e aí eu me apaixonei. A ABR, junto com essas mulheres, conseguiram transformar a seleção brasileira em uma potência sul-americana, talvez mundial, entre umas 10 melhores, 15 melhores seleções femininas do mundo. Acredito que a gente conseguiu dar um passo a mais quando em 2009 a gente foi pro Mundial também, né? E acho que a gente conseguiu sentir como que era jogar contra as potências do mundo e a gente conseguiu dar esse passo a mais, talvez por isso que a gente consiga ainda se manter. Tudo era novo, assim, foi a primeira grande viagem internacional e ninguém esperava nada da gente. Então no primeiro dia a gente se classificou e a gente foi, né, depois, claro, perdemos alguns jogos e o resultado foi bastante positivo. De 16 times, a gente acabou ficando em 10º, de um país que nunca tinha ido para um Mundial, de um país que não tem história nenhuma em rugby, né? No final dos anos 90, a situação do rugby brasileiro começa a melhorar. No final dos anos 90 é marcante por algumas coisas. É a organização efetivamente de rugby feminino, que isso é importantíssimo, e o rugby começa a aparecer na televisão. O rugby começa a ser transmitido na TV, por TV a cabo, em 95 com a Copa, na África do Sul, em 95 e em 99. Em 2003, a primeira vez que a Copa do Mundo de Rugby é transmitida quase na íntegra, uma parte dos jogos, para o Brasil, ao vivo inclusive. A ESPN passou a transmitir a Copa do Mundo de Rugby. E passou todos os jogos de 2007, todos os jogos de 2011, vai passar todos os jogos de 2015 também. Você observa que a partir de 2003, 2003 foi na Austrália, então o horário não era dos melhores, mas você vai vendo que o rugby praticamente dobrou o número de clubes antes e depois de 2003. Dobrou após a Copa do Mundo, porque muita gente foi apresentada para o esporte. E aí também a expansão da TV a cabo no Brasil, muita gente agora que antes não tinha TV a cabo, hoje tem TV a cabo, então pode assistir rugby.
E uma das condições impostas pelo COI é que o esporte seja praticado tanto por mulheres quanto por homens. E que as duas categorias configurem nos quadros das associações para que possa ser disputado nas Olimpíadas com as duas categorias. Em 2016, no Rio de Janeiro, o rugby volta ao programa olímpico, após 92 anos ausente, mas na categoria Sevens. Que é uma modalidade de 7 contra 7, 2 tempos, 7 minutos. O torneio inteiro você faz em 3 dias, porque você pode jogar 3 partidas por dia. E a ideia disso é você, em primeiro lugar, o rugby sevens ele é rápido. O rugby de 15 você pode jogar um jogo por semana, senão é muito desgastante. E a Olimpíada dura 15 dias, então não dá tempo de fazer uma competição boa de rugby 15. Então o rugby sevens ajuda a colocar dentro do calendário olímpico, se adequa perfeitamente. Depois que ele permite a zebra, mais do que o rugby 15. As seleções masculina e feminina de rugby do Brasil estão classificadas automaticamente para disputar a competição. Com isso, surge uma nova oportunidade para o rugby aparecer para o grande público. Óbvio que o impacto dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro com o retorno do rugby para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos, foi imenso num país como o nosso, Brasil. Deu uma visibilidade que o rugby não tinha antes, ajudou, auxiliou, foi a mola propulsora mesmo para tudo que ocorre hoje no rugby, dentro do rugby brasileiro. Brasil, para mim, rugby tem muito de futuro. Acho que é uma esportista que vai envolver muito do Brasil. Agora, porque você tem Olimpíadas também, é a primeira vez que os caras começaram a criar uma estrutura de profissional. Sem dúvida nenhuma, um evento como o rugby na Olimpíada, na categoria de 7, de jogadores de 7 em campo, será um marco histórico no Brasil, porque vai ser a volta, vai ser exatamente no Brasil. Acho que vai ser a visibilidade que a gente nunca teve, porque acho que estamos começando a entrar, né, na rede aberta, mas ainda não é uma coisa real pra gente. Tá jogando em rede nacional aberta, assim, provavelmente isso vai acontecer. Eu acho que as pessoas vão ter interesse de conhecer o rugby. Falar, gente, que esporte é esse? Porque o rugby é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, e a gente não sabe o que é. Eu falo, oi, jogo rugby, hang, rugby? Não, rugby. Tipo, o nego não sabe o que é.